Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 9 de junho de 2023. O nosso programa TVC Mais tá no ar e a gente está chegando para te fazer companhia nessa manhã com informação, entretenimento e muito mais, né, Ivan Vidala? É isso aí, Michele. Bom dia. E olha só, o programa, como você disse, tá bem bacana mesmo. Nós separamos uns bate-papos muito legais para a gente rever neste dia de feriado prolongado. E olha só, então para começar a gente abre com um assunto importante e que está em alta. O mergulho em água rasa é a segunda maior causa de deficiências. E já que a temporada do Araguaia e essas férias, né, escolares e tudo mais já estão aí, então bora ficar por dentro das informações e das orientações de um especialista no assunto. Bora conferir? E a gente vai tratar de um assunto que a gente estava comentando aqui no intervalo, que tanto eu quanto a Michele, a gente sofre bastante, né, Michele? É a tal da coluna bichada, sabe? Claro que tem nome técnico para isso. Hoje a gente, inclusive, tem um especialista, um neurocirurgião especialista em coluna aqui, porque, gente, temos um dado importante. Deixa eu passar aqui, olha só. Mergulho em água rasa é a segunda maior causa de deficiências. Então agora a gente está aí já, tem muito período de feriado, emenda, agora a gente saiu do trabalhador, já vai ter o de Corpus Christi, depois vem férias escolares. Né? E aí, né, Ivan, é aquela hora que o pessoal vai pra piscina, rio, mar, não sei o quê, faz aquelas loucuras na água, saltos e brinca com a água, e aí danifica a coluna. E aí tem que ter um doutor para dar jeito quando dá para dar jeito. Então, muito bom dia, doutor Túlio Rocha, que é neurocirurgião especialista em coluna, está aqui com a gente. Bom dia, Michele, bom dia, Ivan, bom dia a essa audiência qualificada da TBC. Muito prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar, né, especificamente sobre esses danos causados por mergulho, também outros assuntos que surgiram aqui. Então, eu vou começar com o mergulho, que foi o tema que o senhor foi preparado. Né, mergulho no raso, né? Quais danos podem acontecer à coluna quando a gente dá um mergulho num lugar rasinho ali, bate uma cabeça, alguma coisa, as costas também? Ivan, sempre que a gente tem um feriado à vista, e aqui em Goiás a gente tem vários balneários que são muito frequentados pela população goiana e de outros estados, Pirinópolis, a região do Araguaia, Caldas Novas, ali em Corumbá, então, né? Corumbá. Então, assim, muitos balneários. Então, quando tem feriado, a gente já fica naquela expectativa ruim de que essas coisas possam acontecer. Palavrinha plantão, plim, plim. Plim, plim. Socorro. Quem está nas emergências sempre atende o caso, porque é muito comum as pessoas não conhecerem o local e aproveitarem para dar um salto com a cabeça voltada abaixo. E às vezes a profundidade da água é muito rasa e a pessoa tem um trauma direto ali, não só sobre a coluna, mas também sobre o crânio. Então, as lesões mais comuns que a gente observa nisso aí são os traumas de crânio, e aí a gente pode qualificar vários, fratura, hematoma, coleção de sangue, e também na coluna cervical, ali no pescoço, a gente tem as fraturas, cara. E por que é tão danoso a fratura na coluna cervical ali no pescoço? Porque ali nós temos a medula. E uma vez danificada, ela não consegue se regenerar. Então, as pessoas que têm danos importantes, elas podem evoluir com deficiência, principalmente a tetraplegia. Mas a tetra, ou seja, do pescoço para baixo, nada vai funcionar mais. Nada funciona. Se houver dano medular completo, que é quando você tem uma lesão da medula de forma extensa, você não vai movimentar do pescoço para baixo. E aí tem as variantes, onde você tem, às vezes, lesões parciais, em que o paciente ele tem alguma outra função preservada, e tem aquelas que ainda são temporárias, que a gente chama de síndrome centromedular, que é quando o paciente ele tem algumas lesões iniciais, mas com reabilitação ele acaba, com tratamento adequado, se reabilitando de forma total. Que às vezes deu uma inflamada na medula, mas ela pode desinchar, pode ainda recuperar. Agora, fica aquele alerta, né, que as pessoas quando vão, geralmente, para piscina, rio, tal, brincar, quando são mais jovens, eles dão mais trabalho, dizem assim, vamos aproveitar e falar da faixa etária, porque eu vivia enchendo a paciência do meu irmão, quando ia brincar com os primos, aquele negócio de pega no braço, pega na perna e joga, aquelas brincadeiras de empurrar na piscina, esse terror. Só juntando com a pergunta da Michele já também, para o senhor fazer um pacotão, além da faixa etária, o álcool também está muito ligado com esses acidentes?
Ivan, você matou a charada, porque a Michele falou sobre essa questão das brincadeiras. É porque nessa época meu irmão não bebia, era adolescente mesmo fazendo algazarra com brincadeira. E aí a né? gente envolve não só a parte de adolescentes, crianças, mas também adultos. E a gente, é muito comum, acho que qualquer um já passou por essa ocasião onde que você está num lugar e as pessoas começam a empurrar uma outra dentro da água, e aí escorrega. Então, cara, quando você está envolvido com brincadeiras de empurrar, em piscina ou águas rasas, ou quando está envolvido o álcool, onde as pessoas perdem a noção de proximidade das bordas, sempre o índice de lesão é maior. Então, o que a gente deve evitar, sempre falar com as crianças, adolescentes, olha, não brinca com essa questão de empurrar. As pessoas têm que entrar na água de forma consciente e de forma que ela queira entrar para ter o máximo de segurança. E sempre que envolver bebida alcoólica, evitar a água, porque vocês vão assustar mais ainda. 22% dos afogamentos são em águas rasas, onde a pessoa poderia ficar em pé. E ela afoga porque está numa deficiência ali de consciência devido ao acúmulo de álcool. Absurdo isso. Por exemplo, e como a gente deve agir diante de um acidente desse acontecer perto da gente, tá um familiar, tá um Deus me livre, um conhecido, enfim, porque às vezes você fica tentando ajudar ali, eu sei que você tem que chamar alguém, mas tem algo que a gente possa fazer para ajudar ou não? Tem sim, Michele. Tem aquelas orientações de primeiros socorros que qualquer pessoa com um mínimo de instrução ela pode executar para que você tenha um dano menor causado naquele acidente que já aconteceu. Como você falou, o mais importante é você ligar para um socorro especializado para que ele tenha um tratamento já adequado nos primeiros momentos. Mas, especificamente sobre esse assunto de trauma em águas rasas, primeiro, retirar o paciente que está ali na água do afogamento, porque o que mais dá problema no momento do acidente é o afogamento, mesmo para aquelas pessoas que têm trauma de coluna. Elas ficam submersas. E às vezes a pessoa acha que ela está brincando, que ela está mergulhando e ela está se afogando. Então, a maioria dos pacientes que têm trauma de coluna cervical, fratura de coluna, elas morrem afogada, 78%. Olha para você ver. Então, a gente vai ter um prejuízo por afogamento. Então, a primeira coisa, observar o paciente que teve o trauma e retirar ele da água, para que ele possa respirar. Segundo, não ficar movimentando o paciente, principalmente o pescoço, de um lado para o outro, apoiá-lo de forma segura e de forma que ele não possa ter mobilização e colocar a cabeça acima do tronco, uma elevação ali de 15 a 30 graus, para que ele possa ter drenagem de alguma substância, ou que seja água ou sangue, para que ela possa ter retorno e sair então ali. imagina um travesseiro bem altinho. Um travesseiro bem altinho, onde você possa acomodá-lo ali com as coxas ou com o seu próprio tórax, deixar a cabeça um pouco mais elevada do que o peito e deixar ele respirando. Ou seja, não querer virar de lado, porque às vezes a gente pensa, vira de lado para a água, não sei o quê. Então, nada de virar. Se ele estiver tendo respiração adequada, deixa ele nesse sentido, até que o socorro possa vir e dar as instruções necessárias para esse tipo de acidente. Tem algum caso que o senhor já atendeu, que o senhor falou, isso é irreversível, mas conseguiu reverter o caso? Um caso de sucesso nesses... Ivan, a gente, vez ou outra, nesses atendimentos por trauma, e às vezes até por outros tipos de doenças que acometem a coluna, às vezes a gente vê um caso muito ruim ali no começo e que a pessoa te surpreende. Surpreende porque... além do tratamento adequado, às vezes a pessoa também tem uma disponibilidade metabólica, ou seja, o corpo responde bem às medicações, responde bem aos estímulos, e ela passa de uma condição muito ruim para uma condição favorável. Isso acontece. Por isso que a gente tem que investir todos os esforços em todo tipo de trauma. Porque se a gente já pré-diagnosticar um paciente com lesão medular completa e a gente ficar desanimado com o tratamento, a gente acaba não encontrando esses pacientes que, vez ou outra, nos surpreende. Eu já tive um caso de um adolescente, um adulto jovem de 18 anos de idade, que teve um mergulho em águas rasas, em Pirinópolis. Ele teve uma fratura da coluna cervical, um C3, teve um dano medular, aparentemente completo ali na primeira
na primeira investigação. A gente tá falando, do pescocinho, da tetraplegia, que daqui para baixo nada funciona. Ele pulou de ponta e aí acabou tendo essa lesão. E aí, no primeiro momento, a gente achou que o pescoço estava muito danificado e que realmente ele ia ficar com uma tetraplegia. Mas ele depois recuperou, e ele recuperou a função parcial dos braços e das pernas. Então, ele ficou tetraparético. Ele tinha uma movimentação de braços e pernas, não era completa, mas era uma capacidade suficiente para ele poder trabalhar, para ele poder se desenvolver. Aí ele conseguia andar ou não? Tinha que ser em cadeira de roda, mas tinha um movimento. Andar com suporte, ele conseguia, com suporte de muleta ou de andador. Aí você pensa, cara, nossa, é muita coisa. Tetraparesia é quando você tem uma perda parcial da função. Então, assim, não é o ideal, mas também é melhor do que a tetraplegia, porque ele consegue se manter ativo e não necessita dos cuidados de ninguém para estar apoiando ele. Tem independência, né? Independência. Agora, o que a gente tem de recurso hoje, assim, de tecnologia, enfim, para tratar, o que a gente tem de mais moderno hoje para essas pessoas que chegaram num ponto de realmente perder movimentos? O que a gente está tendo aí? Porque a gente, de vez em quando, vê um robô aqui, uma tentativa ali, mas o que a gente tem de mais palpável, assim, para a maioria? Quando a gente fala sobre trauma, acidente, a gente tem pouca coisa a oferecer no sentido de tecnologia, porque quando você danifica o tecido medular, onde ele machuca mesmo, ele fica lesionado, a gente tem pouco a oferecer. A gente tem medicações e a gente tem uma série de protocolos que a gente usa nesse tipo de tratamento que favorece demais o tratamento. Agora, o que está em voga hoje é a terapia genética, a modulação genética. Células-tronco também? Células-tronco. Perfeito. A modulação genética gira em células-tronco, onde a gente está tentando reverter casos que antigamente eram irreversíveis. Hoje, está dando resultado. Nós já temos pacientes que eram tetraplégicos, com um trabalho que é realizado na China em conjunto com uma equipe da Suíça e dos Estados Unidos, onde os pacientes eram tetraplégicos, diagnosticados com lesão medular completa, e eles recuperaram movimento, capacidade de andar. Nossa, gente, isso é a gente brilha o olho com isso. Tem tempo que a gente vê estudo sobre isso, aí a gente fica querendo ver esses resultados, porque eu acho que fica segurando muito até realmente ter resultados para que a população possa usufruir. Exato, assim. E com relação ao tratamento, principalmente a questão cirúrgica, aí entra sim, Michele, a tecnologia. Antigamente a gente era muito limitado do ponto de vista de tecnologia para esse tipo de cirurgia, e hoje mudou radicalmente. Os últimos 15 anos foram de avanços assustadores. Hoje a gente tem capacidade de lidar com qualquer ponto da coluna, com muita segurança e com estabilizações assim que antigamente eram inimagináveis, com recuperação muito mais rápida. Às vezes tinha pacientes que operavam e tinham que ficar sobre observação e reabilitação durante um ano. Hoje a gente consegue fazer isso em 2 meses. Nossa, que maravilha. Né? Maravilha. E em Goiás a gente tem esses tratamentos disponíveis. Goiás é uma referência no tratamento. Hoje nós temos disponibilidade de atendimento tanto para urgência e emergência, quanto tratamento conservador, aquele que você pode ser eletivo. E a gente tem disponibilidade disso, tanto na rede pública, quanto acesso em todos os convênios aqui, principalmente o IPASCO, que é o nosso maior convênio aqui, atende a população que está diretamente ligada ali à parte governamental. Então, hoje a assistência é muito boa aqui no estado de Goiás. Adorei o papo com o doutor Túlio Rocha, e se deixasse... Gente, assunto de saúde muito me interessa. Tem assunto para muito tempo. Assunto de saúde, doutor, eu sou super favorável a gente discutir, ter conhecimento, porque isso ajuda a gente a preservar e evitar esses problemas como aí, tá vendo? A gente falando do mergulho em local raso e tal, é muita informação. É verdade, não só para a gente poder aprender um pouco sobre as coisas, mas para a gente poder saber o que a gente faz diante de algumas situações que são muito corriqueiras. Infelizmente, todos os dias a gente está observando situações como essa acontecendo aqui e ali. Obrigada, doutor. Uma ótima semana. Eu quero ficar amiga de todos os médicos que vierem aqui. Eu já digo isso, porque, gente, a gente ter médico amigo ajuda. Nossa. Né, Ivan? Eu que digo, com 2 hérnias aqui. L4, L5. Dois com hérnias aqui, a gente fala, opa, coluna com a gente. Obrigada, viu, doutor? Olha, eu que agradeço a oportunidade, agradeço Michele, Ivan, pelo bate-papo. E estou à disposição para quando vocês precisarem a gente falar mais sobre coluna aí, que é um assunto ainda mais muito sabendo interessante. que ele é primo da Vanessa, falando primo da nossa editora, aqui, ó, que também participa do programa. Adoramos, viu, Vaneide? Obrigado. Olha só, né? Você viu aí, ó. Então, se você está em alguma área aí, ó, curtindo o seu feriado prolongado,
tome cuidado, viu? Agora, Michele, a gente tem um bate-papo também sobre orientações que você adora, né? A gente vai falar sobre os viajantes agora, para você saber como agir em situações inusitadas e cobrar por seus direitos. Bora ver? Para a gente bater um papo sobre o direito do consumidor em viagens, a gente convidou o superintendente do PROCON, Levi Rafael Cornélio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos os nossos telespectadores. Satisfação, Ivan, Michele, estar aqui podendo falar um pouquinho sobre os direitos do consumidor, principalmente com relação às férias, né, onde a gente põe uma expectativa muito grande ou até mesmo aquela viagem programada e etc. Então vamos lá, quais são as principais reclamações que chegam ao PROCON relacionadas a viagens? Bom, primeiro sempre foi a remarcação dos voos, né? Estou no aeroporto, perdi meu voo. Quais são os meus direitos? Eu tenho direito a quê? Então, primeiro, teve o voo cancelado por algum motivo, seja ele qual for, se o atraso for superior a 1 hora, você tem direito às ligações e manter contato com quem você achar por bem. Se passar de 2 horas, você tem direito, então, à alimentação. E se passar de 4 horas, aí a empresa tem que dar todo o suporte, né? Se for pernoitar, ela tem que custear a pernoite, inclusive todas as alimentações inerentes à sua estadia no aeroporto. Gente, vamos combinar que 2 horas, assim, é tão fácil da gente ter esse tipo de problema no aeroporto e muita gente não sabe que tem direito ao lanchinho, né? Ó, gente que gosta de comer, né? Eita, eu né, Michele, Ivan? imagina. O Ivan já acorda assim, uma fome. Então, você ficou no aeroporto, gente, seu voo atrasou mais de 2 horas, você já pode ir lá no guichê, vai no balcão da companhia e exige o seu direito, lanche. E assim, as companhias aéreas, ao contrário de outras empresas, como elas são muito fiscalizadas pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, isso não tem muita discussão, não. Chega lá, apresenta, o voo foi cancelado e muitas vezes eles mesmos já se organizam ali e distribuem os vouchers, né? Ao contrário, às vezes, de outras empresas que você precisa acionar o PROCON e etc. Agora, caso mesmo você esteja no aeroporto e não conseguir, aí acione o PROCON local. Se for aqui em Goiânia, pode ter certeza que a gente chega rapidinho. Você falou da remarcação também, geralmente. A remarcação é uma outra situação. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: quando você oferta um serviço, né, e aí nós estamos falando de transporte, e por algum motivo o voo foi cancelado, a empresa tem que te colocar em outro voo. Ou, por exemplo, já aconteceu comigo, de Goiânia para Brasília, era uma escala e o voo de Brasília não decolou, eles pagaram, então, táxi para nos trazer de Brasília até Goiânia. Então, ele precisa cumprir a oferta, ou seja, ele precisa cumprir o itinerário todo para o qual você comprou. Não precisa ser a mesma companhia, pode ser outra companhia, de outra forma, mas ele precisa cumprir o itinerário. E olha só, eu vou acrescentar mais uma participante na nossa conversa aqui, Michele. A Larissa Machado, ela é jornalista, criadora do blog de Lua. Eu já tive a oportunidade de bater papo com ela em outras vezes. Seja bem-vinda, Larissa. Você é a nossa viajante do grupo aqui, viu? Acho que é a que mais viajou entre nós aqui. E eu quero, te acrescentar nesse papo, eu quero que você conte alguma experiência que você teve que ir atrás dos seus direitos. Sim, olá, bom dia, Ivan, bom dia a todos que Bom estão dia. nos assistindo também. E igual o Ivan falou, já viajei bastante e tal. E eu acho que o último caso assim, que eu tive que ir atrás dos meus direitos foi em 2020, né? Pandemia, eu acho que eu tinha até vindo aqui na TVC contar um pouquinho. Você ia passar por um intercâmbio. Eu ia fazer né? um intercâmbio em Malta de 3 meses. E aí, naquilo, né? Começou a falar do Covid, mas a gente pensa, não, vai dar certo. Vou continuar me planejando, vai dar certo. E aí começou Roma, fechou. Eu falei, não, tudo bem, cancelei a viagem de Roma, a empresa me devolveu o dinheiro na época. E aí, com as malas todas prontas já para viajar, no dia 13 de março, dia 11, foi declarada a pandemia. Então, foi aquele loucura. Ninguém sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu já tinha voo daqui para a França, da França para Malta, e aquela loucura. Inicialmente, a empresa, eu tinha comprado uma passagem com uma empresa de milhas. Na hora eles falaram, não, você tem que ir atrás da companhia aérea e eles te devolverem o dinheiro. Só que na mesma hora eu não sei o que aconteceu, eles já me devolveram o dinheiro e foi tranquilo. Só que eu tinha comprado um pacote com uma empresa de intercâmbio. E aí eles, não, cancela e fica com crédito. E aí eu fiquei com esse crédito lá. Quando eu fui remarcar no finalzinho de 2020, eles, não, agora o euro subiu, você tem que pagar uma diferença. Então paguei mais uma diferença. E aí eu sei que foi passando, a pandemia não acabava, e no final eu acabei cancelando. E aí eu tive que pagar uma multa.
Na época eu não fui atrás do Procon, porque assim, foi tanto estresse por conta da pandemia, mas depois eu ouvi de algumas pessoas que eles não poderiam ter feito isso. Por conta da pandemia, eles deveriam ter devolvido o valor integral e não foi o que aconteceu. Eles me devolveram só 70%, porque 10% ficou com a empresa de seguro, então eu tive que usar esse seguro depois. E 20% foi a multa que eu paguei. E acabou que depois, ano passado, eu acabei indo para Malta por conta própria e tal, mas eu fiquei com esse prejuízo aí, por conta da pandemia. Esse é um caso interessante. Primeiro, nós estamos falando da pandemia. A pandemia foi tudo novo para todo mundo, né? As empresas aéreas e os hotéis são os primeiros que sentiram, foram os primeiros que sentiram. Eu sou do ramo hoteleiro, né? Tinha operação em Ilhabela, no interior de São Paulo, e eu sei exatamente o que foi isso. E ali nós não sabíamos exatamente a extensão do que seria a pandemia, nem tampouco a durabilidade. Isso vai durar o quê? Né? É uma gripe, não é? Só é local. E, na verdade, depois houve uma medida provisória para regulamentar isso, porque senão o sistema aéreo e o hoteleiro ia colapsar total. Mas, nesse caso, você tinha direito, sim, a receber integralmente, corrigido, todo o valor. Então, essa multa que foi aplicada foi indevida. Então, uma vez que já passou, você já recebeu, mas ainda assim você pode acionar o Juizado Especial Civil e reaver esse valor e até requerer aí o dano moral. Esse caso, só juntando com a história dela, né? Eu tinha uma viagem para Cancún, lembra? Tô sabendo, também. lua de mel. A lua de mel estava foi quase lua de fel com esse preço. E foi do mesmo jeito. Veio a pandemia, acabou, né, que eu perdi. A empresa me devolveu o dinheiro integralmente, em créditos. Só que a gente não conseguia mais comprar o mesmo pacote, o mesmo estilo de hospedagem, o mesmo voo, Exato. né, que era executiva, que era passagens. E eu saí perdendo nessa história, então, mesmo. Nesse caso da pandemia, é um ponto fora da curva. Eu até costumava dizer, na pandemia tivemos oportunistas de todos os lados. E naquele momento ali, não era momento de ninguém ganhar nada em cima de ninguém, mas acaba que houve. Nesses casos da pandemia, aí sim, a empresa não tinha a obrigação de te proporcionar o mesmo pacote. Mas vamos falar agora, caso recente aí dessa grande empresa, que era uma das maiores do Brasil. Eu estou com um caso no Procon, onde o consumidor comprou um pacote o ano passado, no valor de R$13 mil para 3 pessoas, 5 dias na Alemanha, Olha isso. aéreo e hotel. Eita, praticamente de graça. 13 essa mil. quantidade de pessoas É. para onde é. Hoje, ele não compra nem o aéreo para uma pessoa. Ele não compra nem o aéreo para uma pessoa. Goiânia, para qualquer lugar da Europa, dependendo ali do local, está entre 7 e 11 mil reais. Está aqui mas- nossa viajante. Exatamente. Mas explica pra gente Então- nessa situação. Porque, por exemplo, comprou numa época que estava, né? Estavam oferecendo pacote por preços surreais de barato. Sim. Quem viajou naquela época mesmo da pandemia que muito pouca gente viajava, conseguiu viajar barato, mas aí teve gente que foi remarcando, ou já comprou para bem para frente, 2, 3 anos. E agora? Porque aí você fala assim, o cara que vendeu tá errado, mas ele também não imaginava que ele ia estar nessa acontecer. latada Não, toda. mas Como veja é que bem, fica agora? Nesse caso, a operação, o risco do negócio é sempre do fornecedor. Então ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir a oferta. Isso é o que diz o artigo 30. A oferta vincula a entrega. Então, se eu te prometi que você vai para a Europa ao custo de R$13 mil e te dei a opção que você pudesse remarcar isso em 3 datas, eu sou obrigado a cumprir a oferta. Isso é o que determina o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Então, esse é o receio das pessoas. Poxa vida, eu comprei a passagem aí nessa companhia. Não sei nem se a gente pode falar o nome, mas Pode sim, porque afinal de Na contas está URB. super divulgado. Agora, Então, assim, comprei na URB e agora? Né? Devo procurar o PROCON? Até onde o PROCON vai? isso é até bom para as pessoas ficarem Sim. em alerta, já que a gente está vendo que a URB está com problema aí nessa quebradeira de ter que pagar coisas que Sim. não estava previsto. Porque primeiro o cara ganhou muito dinheiro com esses pacotes, muita gente comprou. Sim. Só que agora o que ele Agora ganhou ele pra- vai ter que entregar. pra cá, Né? Todo mundo Então, comprou, fiquem espertos. vamos não falar o português, claro, todo mundo comprou gato, agora não vem entregar lebre, Lebre, né? né? Então, assim, como é que funciona nesses casos? Até onde o PROCON vai ser importante também. Primeiro, eu acho que é de suma importância abrir a reclamação do PROCON. Então, nós temos incentivado os consumidores do estado de Goiás a abrir a reclamação. Primeiro, para que a gente possa monitorar. Segundo, nós já estamos estudando a possibilidade de entrar com uma ação civil pública. Agora, o PROCON vai na
questão de eu não posso obrigá-lo a cumprir a oferta. Isso só quem determina é o judiciário. O nosso meio de coação é a multa. E aí a multa, obviamente, que sendo de acordo com o faturamento, a multa para ele será milionária. Então, assim, nós já estamos tentando contato com a ouvidoria ou com alguém de atendimento ao cliente da URB para que os consumidores de Goiás, que a gente possa fazer um pacotão e falar, vamos resolver isso daqui, não, mas você tem direito. Caso a empresa não cumpra, obviamente que o PROCON Goiás irá autuá-la e aí cada consumidor individualmente tem que buscar os seus direitos aí na justiça. Você está vendo que esse assunto vai render, então eu vou pedir para vocês continuarem com a gente aqui. Pode Perfeito. continuar com a gente, Perfeito, Fábio, porque a gente vai para o podemos. intervalo rapidinho. A gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí. Estamos de volta, Michele. Estamos falando de turismo e dos direitos dos passageiros aí que estão com seus pacotes comprados, ou estão comprando pacote, ou tem problema com bagagem, e a gente está com o superintendente do PROCON, Levi Rafael Cornélio, e também com a Larissa Machado, que é jornalista e criadora do blog De Lua, que tem as suas experiências. Então a gente está fazendo um bate-papo aqui bem informativo, né, Ivan? É isso aí. Eu vou perguntar para a Larissa, a gente viu esse caso dela, né, na pré-pandemia, entrando na pandemia. E fora, na viagem mesmo, quando já está em outro país, já aconteceu alguma história que você pode compartilhar com a gente também? Já. Eu digo, assim, quando eu estou relatando, que esse intercâmbio foi, assim, tudo que não tinha acontecido nas outras viagens aconteceu nesse. Porque aí, quando eu fui no ano passado, eu saí daqui para Curitiba, porque eu ia para um show do Ahá, lá em Curitiba, no ano passado, e eu já cheguei em Curitiba com a mala arrebentada. Aí, só que assim, na hora eu já procurei o guichê da empresa aérea e eles primeiro falaram, vai pro site. Então, Ô Marquinhos, mesmo... já separa aí um som para os problemas da Larissa. Toda hora você coloca um epa, coloca mais um problema, que aí a gente vai na Larissa e vai descobrir aqui no PROCON isso. como resolver, como lidar com esse tipo de situação, né, Larissa? Pois é. Então, nunca tinha acontecido. Minhas viagens eram todas planejadas e nunca tinha acontecido nada errado. Mas essa foi só uma coisa atrás da outra. Muita experiência. E aí, chegando lá em Curitiba, minha mala estava com a lateral toda solta, então procurei a companhia aérea, porque eu tinha lido na internet ali rápido que eu tinha que preencher um formulário na companhia aérea. E aí eles não quiseram me dar, pediu para eu entrar na internet. Então já fiz isso, aí me mandaram pro WhatsApp, pediram foto e tal. E aí, na mesma hora de prontidão, eles me falaram se eu queria um valor X para gastar com a companhia aérea ou um valor X para eu sacar. Então eu consegui, foi super simples, né? Então fui para Curitiba, de lá eu fui para Itália. Aí da Itália, tudo tranquilo, alto verão europeu, né? O perrengue foi só a desidratação, muito sol, muito quente, mas... Perrengue chique. O perrengue chique. Tranquilo. Exatamente. Mas aí, saindo da Itália para Malta, o voo estava super lotado. Muita gente, eles venderam mais passagem. Overbook. Isso, overbooking. E aí, aquilo, eu não falo italiano, meu inglês super básico. E o cara ali tentando, né, me explicar o que tinha acontecido, mas aí eu entendi que o voo estava cheio e que eles iam tentar um outro voo, só que só no dia seguinte, porque... Gente, mas como é que pode isso, né? Vender mais passagem do que a capacidade Não tem do lógica, avião. né? Da onde que saiu essa matemática, essa conta que eu não entendo? Não, fora que os aviões são pequenos, porque são aqueles low cost, isso, que são bem mais baratos. Então, tive que esperar. Eu fiquei desesperada, mas depois eu pensei, não, eu tenho direito aí, pelo menos a estadia e tal. E aí foi tudo tranquilo, eles me deram um voucher para ir pro hotel, aí eu tive jantar, tive café da manhã, e no outro dia eu embarquei para Malta. Aí depois foi só alegria, né? Só experiências, assim, de amigos. Pegando esse exemplo... Quando acontecem essas coisas lá fora, a gente consegue aqui... Não. Esse é o primeiro ponto. Por isso que as agências nacionais, né, locais de aviação, elas são muito rigorosas. Por isso que as companhias já sabem. Né? Por exemplo, esses perrengues chiques, né, que ela passou, por exemplo, overbook. Por que dá overbook? Porque as companhias aéreas, elas têm canais de vendas em várias OTAs que a gente chama. Então, você compra na Hotel Urbano, você compra na companhia, você compra em N sites. E você tem ali, obviamente, ali o seu comprovante. Quando chega para fazer a reserva, nossa, vendemos mais. Aí é onde que dá o overbook e eles acabam tendo que arcar com essa situação. Então, o overbook aqui nacionalmente... Tranquilo, você embarca no próximo voo, se for pernoitar, eles têm direito à alimentação, jantar, tem que custear tudo. Agora, vamos falar da bagagem.
que é um negócio chato. Gente, extravio de bagagem é pior, né? Porque quando estraga, ok, é muito chato, ainda mais quando você tá com a mala nova, você fala, gente, isso, chegou, exatamente. eu coloquei ela nova, chegou destruída. Mas agora, quando não chega a bagagem, você tá no lugar, você fala, e agora? E Não tenho agora? uma roupa, Né? não tenho nada, minhas coisas todas estão não sei onde. A minha irmã, eu acho que ela tinha que fazer um blog semelhante ao seu. Porque assim, ó, Ela já você virou- nunca teve problema com viagem com a minha irmã. Tudo dá errado Nossa, com eu ela. vou correr dela. Eu quero Mas é porque saber. ela sabe que ela pode recorrer a alguém que tá perto dela, entendeu? É impressionante como tudo dá errado com a Paula. Minha irmã Coitada. Paula mora em Londres, então assim, ela trabalha numa empresa, então ela faz ponte aérea Londres, Nova York, e você dá risada das histórias que ela conta. E quando a gente sai de férias, eu falo, ó, não dá para viajar contigo porque vai ser problema. azar. Mas a mala é o seguinte, primeira dica que eu dou para o consumidor, se você está transportando algum bem de valor, por exemplo, não quero colocar um notebook na mochila, o notebook ou máquina fotográfica vai na mala despachada. Faça a declaração do bem com marca, número de série e valor. Isso é importante, porque se a mala for extraviada, eu não posso alegar que eu tinha Câmera lá dentro a minha vida fotográfica. dentro da mala. Né? Eles têm um limite ali. Então, vai despachar bem de valor, pode ser joia, pode ser o que for. Fala, estou despachando uma joia aqui e tal, tá aqui o valor, quero Discrimina declarar, lá. discrimina. Essa é a primeira coisa. Segundo, obviamente que nós tivemos até um caso agora que quase que as duas goianas foram presas por tráfico internacional de Elas drogas. foram presas, né? mas Foram, não quase mas ficaram mais de um mês lá. mais de um né? mês. Então, assim, hoje, com a facilidade que nós temos, o celular fotografe Sim, a fazer mala, vídeo faça antes. vídeo da mala. Agora, acontece, o romaneio ali, o voo era para a escala de São Paulo, a mala não foi, não chegou até Curitiba. A empresa aérea tem até 7 dias, caso seja voo nacional. Ela tem 7 dias para te restituir. E caso seja voo internacional, ela tem 21 dias para te restituir tudo. Por isso que é importante. Às vezes a gente sempre está fazendo o check-in correndo. Aí, às vezes, o atendente pergunta, tem algum bem a declarar? Mas se você não despacha. declara nada, qual que é o valor que você tem direito? Aí é o Isso, valor tudo. básico. Qual que é o valor básico? Salvo engano, da ANAC para voos nacionais são R$3.000. Gente, é muito pouco, né? É. Eu já tive um probleminha, vamos lá, já que todo mundo falou de um perrengue, voltando de Porto Alegre, eu tinha colocado uma caixa de chocolate que eu ganhei de presente. Não é pelo valor financeiro, mas é pela Pelo situação. presente. Eu cheguei, minha mala não chegou comigo. Beleza. Aí já fui no guichê da companhia, reclamei e tal, eles me deram um voucher de R$100. Eu achei assim, um disparate, porque pra mim, o que aconteceu? Minha mala chegou no outro dia pra mim, falava, vamos levar na sua casa. Chegou lá, não tinha minha caixa de chocolate. Você vai pra Gramado, você escolhe o chocolate, você chega na sua casa, abriram a minha mala e retiraram o item. O que eu faço com relação a isso? Eu tinha só um voucher de R$100 e ficou nisso. Tá vendo? Como que eu faço? Aí você não tem como provar, né? Tiraram o tal de chocolate, fecharam e me entregaram. Falei, e agora? Reclamo com quem? Você não tem como provar, né, que você tava ali com esse... Tava dentro da mala, Tava que dentro da chegou, mala. que eu recebi no dia seguinte. Aí me deram um voucher de R$100 lá pelo eu falei da minha irmã agora, ela veio passar as férias de dezembro, o que aconteceu? A mala da minha sobrinha foi extraviada. Minha sobrinha ficou aqui 2 meses, teve que comprar, foi aproveitando as roupinhas dos priminhos, mais ou menos da mesma aí idade. detalhe, esse voucher é para utilizar na companhia, né, gente? Porque a gente não ganha o dinheiro. Ou seja, você é obrigada a viajar, mesmo você tá com raiva da companhia. Ela fala, eu te usar dou na se você companhia. viajar comigo de novo. No meu caso, eles Não é? ofereceram um valor menor, que foi o que eu aceitei, porque senão eu ia ficar presa a eles. Eles né? Por ofereceram- exemplo, você, era agora eu vou ter que R$100 voar pra com viajar, eles. Pra Isso. voar com eles de novo. Falei, agora Então, eu sou não dá. obrigada a ir de novo, não é possível. E assim, com relação às companhias aéreas, a gente acaba ficando presos, né? Porque tem determinados trechos que só é feito por uma companhia aérea. A gente não pode se dar o luxo de dizer, não confio mais na companhia aérea. Não existe essa possibilidade. Então, assim, se tratando de Brasil e Código de Defesa do Consumidor, a ANAC é extremamente rigorosa com as companhias. As multas são pesadas, porque aí não é só a multa. Por exemplo, aqui a gente faz a multa em decorrência do descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Lá são de regras, normas rigorosíssimas. Então, as multas aplicadas pela ANAC também são pesadas. Mas assim, Larissa, nem só de perrengue vive uma viajante, Não, tem não. coisas boas também. Tem muitas O nosso coisas tempo, boas. infelizmente, acabou, mas para quem quiser ver as coisas boas do seu blog, o seu Instagram, fala pra gente. Tá, o blog é o www.laridilua.com. Então lá tem muitas dicas de viagens, muitas dicas de planejamento, porque eu falo assim, para viajar bem você tem que se planejar, né? Seja intercâmbio, seja aqui no Brasil. E o Instagram Lari de Lua, e eu também faço os vlogs pro YouTube, também Lari de Lua. E lá vocês acompanham tudo.
Gente, e viva o dia do turismo, né? Viva os turistas, porque é tão bom viajar, né, Fábio? É verdade. Agora, Levi, para quem quiser, né, correr atrás dos seus direitos, o PROCON tem um canal de atendimento? Sim, o PROCON Goiás, nós estamos modernizando. Até setembro agora eu quero entregar um app que vai ser possível ser baixado Android e iOS, onde o consumidor vai ter tudo na palma da mão. Mas até lá, até setembro, o consumidor pode utilizar o telefone 151, estando em Goiás. O telefone do PROCON Goiás é 151. E via PROCON Web GO. Se você colocar PROCON Web GO, você pode também fazer a sua reclamação, onde é possível anexar fotos, documentos, enfim, tudo aquilo que for inerente à sua reclamação. E atendemos presencialmente, de segunda a sexta, na Rua 8, quase esquina com a Rua 13, no centro de Goiânia. É isso aí. Eu acho que depois eles têm que voltar e a gente precisa de tirar mais dúvidas com relação à questão de porque viagens. julho tá chegando aí, nós dois já vamos Seu sair é de julho, meu é julho. Eu férias, vou né? primeiro, tá? Segura o tchan. Então tá, muito obrigada. Eu Uma que ótima semana agradeço, pra você. estou sempre à disposição. Eu costumo dizer que aqui o assunto não termina, né? Se a gente Não, for contar as Não, experiências gente, da Larissa não, todo mundo com o Código de Defesa do tem. Consumidor, Ixi. não termina. Mas eu estou sempre à disposição de vocês e é sempre um prazer vir aqui, poder passar uma informação de credibilidade para os nossos telespectadores. E desejo boa sorte aí, Larissa, a você nas próximas viagens. Obrigada. Bom dia, muito Obrigada, obrigado. Obrigado, Obrigada. gente. Sucesso para vocês. Michele, essa temporada de tempo seco já tá dando trabalho para muita gente, né? Eu que o diga, viu? As ITs todas já me visitaram mês passado. Pois é, ó, e tem muita gente mesmo com rinite, sinusite, covid, pneumonia e demais doenças respiratórias típicas desta estação, ó, mais fria do ano, né? E nós tivemos uma conversa bem bacana com um especialista que trouxe informações importantes. Roda aí. Agora a gente vai bater um papo com o Dr. André Luiz Carneiro, que ele é cirurgião torácico, para a gente saber melhor como lidar nesta época do ano. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Ivan. Bom dia. É um prazer estar com vocês hoje aqui de manhã. E olha só, né, como eu disse que a gente está chegando nessa época, e quais são os principais problemas que a gente tem nesta época do ano? A mudança climática ela pode trazer muitos problemas respiratórios, principalmente as famosas viroses, né, e também crise de asma, de bronquite, uma própria exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como enfisema pulmonar. Então, essa época do ano ela é propícia para esse tipo de infecções, incluindo também aí a pneumonia. A gente ainda está vivenciando aí resquícios da pandemia, doutor? A Covid ainda, digamos assim, deixou uma herança ruim nesse sentido? Porque eu observo que, às vezes, assim, muitas pessoas próximas a mim, inclusive eu, assim, vive assim, com alguma coisinha respiratória e aí o médico vai e fala assim, ah, você teve Covid? Porque tem coisas da Covid que parece que ainda ficaram, assim, sem resposta, né? A gente ainda está vivenciando um pouco disso? O Covid, apesar das organizações mundiais de saúde já terem decretado o fim da pandemia de uma forma global, nós ainda enfrentamos infecções pelo Covid, né? Então, assim, o Covid ele vai ser uma doença que ainda vai existir no nosso meio, não com a gravidade que foi durante a pandemia. E além das novas infecções, a gente também tem as sequelas, né? Então, alguns pacientes eles ficaram com sequelas pulmonares e enfrentam aí esse período com prováveis infecções, outras viroses e bacterianas mesmo, que podem ser infecções oportunistas nesse momento. É possível, por exemplo, uma pessoa que teve Covid e, enfim, foi tranquila, vamos dizer assim, né? A pessoa quase não percebeu, mas depois ela ter algum tipo de, digamos assim, fragilidade pulmonar que possa ter sido deixada por essa Covid que ela achou que foi tranquila? Que a gente tem escutado falar isso. Eu, por exemplo, pela minha idade, eu vacinei contra a pneumonia, inclusive, para ter mais imunidade. E eu tive pneumonia agora recentemente, uma pessoa que pratica atividade física, se alimenta bem. Aí, eu digo porque, no caso, aconteceu comigo, né? A médica falou, mas que estranho, não era para ter. Aí sempre vem essa pergunta, teve Covid? Eu tive 2 vezes. Assim, o que os estudos mostram, né, para nós,
que as sequelas que o Covid pode causar no pulmão, elas geralmente acometem pacientes que teve Covid na sua forma grave, né? Pacientes que tiveram Covid da sua forma mais branda, eles não têm tanta repercussão a longo prazo. Tá? Mas isso também, assim, agora que acabou a pandemia, então vão começar os estudos a longo prazo e a gente vai poder ver isso de uma forma melhor. Certo. O senhor acredita, né? Principalmente aqui, a gente viu alguns casos muito de pneumonia ultimamente. A que se deve esses casos? Teve algum estudo em cima disso? Não, é a época do ano, né? Mas então, eu te falo assim, porque antes do outono ainda, né? A gente acabou perdendo um conhecido nosso aqui da TV, a Michele teve, lá no meu condomínio mais 2 pessoas, tempo seco de Goiás. Quando você chega em Goiás, nessa época do ano, que começa um tempo um pouco mais frio, tempo seco, ele favorece as doenças pulmonares como a pneumonia. Então, essa época do ano e no meio ali, setembro, outubro, também favorece muito a pneumonia. E aí, consequentemente, pacientes que às vezes têm comorbidades, né, eles são mais favoráveis às suas formas graves de pneumonia. Por isso que os pacientes que têm algum problema pulmonar, de uma forma geral, devem procurar o pneumologista, né, e tentar, de uma certa forma, prevenir algumas doenças ou controlar as suas doenças de base, como a doença, o DPOC, né, que é o enfisema pulmonar, e a asma, que também sofre muito nessa época do ano. Vamos falar de sintomas, então, para as pessoas ficarem em alerta quando deve já procurar um médico e quando é uma coisinha que você fala, não, isso aqui dá para ir à farmácia, um xaropinho. Porque eu, por exemplo, eu comecei com uma tosse. Eu fiquei tossindo 3 semanas achando que era algo alérgico, porque nesse período a gente também tem isso, né, as ites. E, de repente, me deparei com uma pneumonia leve, mas a pneumonia não se cura sozinha, né? Não, pneumonia, quando ela é uma pneumonia bacteriana, ela obrigatoriamente vai ser tratada com antibiótico, né? Agora, as pneumonias virais, né, então, elas podem realmente serem tratadas apenas com remédios sintomáticos. A grande dica é que aqueles pacientes que permanecem com sintomas, mesmo que leves... Vamos falar os sintomas, doutor? Fala pra gente, pra quem está acompanhando, fica ligado. As doenças pulmonares, elas podem causar falta de ar, tosse. Às vezes essa tosse mesmo, ela pode ser seca, mas ela pode ter catarro nessa tosse. Chieira no peito. Então, às vezes, o paciente, quando vai respirar, fica parecendo que está um gato miando, mesmo assim, dentro do tórax. Até mesmo quando dor torácica, quando vai respirar profundamente. Então, esses são os sintomas gerais, né? Então, na vigência desses sintomas que perdurarem por pelo menos 2 semanas e não melhorar com nada, deve procurar o pneumologista. O cirurgião torácico, ele vai auxiliar o pneumologista nesses momentos, quando o pneumologista pede para nós, vamos dizer assim, né? Ele solicita um exame que a gente faz, ou ele, às vezes, em casos mais crônicos, eles pedem algum tipo de biópsia para o cirurgião torácico. Então, o ideal tem sintomas por mais de 2 semanas, procure o pneumologista. E a gente viu semana passada, né, também recente, a morte da Rita Lee. No caso, um câncer no pulmão, que a gente imagina, claro, assim, tem alguns indícios que pode ter sido originado pelos hábitos errados, né, de tabagismo e tal. Hoje a gente está vendo que parece que está voltando o hábito de fumar como um modismo, né? A gente passou uma boa temporada aí em que as pessoas ficavam até com vergonha de falar que fumavam, porque tinha muita campanha educativa falando para não fumar, nos maços de cigarros, aquelas imagens chocantes para te mostrar o que o cigarro pode fazer com o seu pulmão, com a sua saúde. E agora a gente vê que parece que está tendo uma campanha reversa, porque é o tal do pendrive, o vapor, tá bonitinho, é cheirosinho. Já está tendo resposta negativa disso nos hospitais, nas clínicas, doutor, com esse aumento dessa galera jovem, inclusive, fumando dessa forma, achando que está na moda? Isso aí é muito preocupante para a área médica, porque o câncer de pulmão, ele é o câncer que mais mata no mundo.
E é a doença mais evitável, que você pode evitar, né? E ela é a doença que 85% dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão, eles são tabagistas. Então, o tabagismo ele é o maior fator de risco para o câncer de pulmão. Ou seja, ela é uma doença evitável. Então, se você consegue eliminar o principal fator de risco, que é fumar, você vai diminuir muito a incidência desse câncer e, consequentemente, a morte por conta dele. Os cigarros eletrônicos, de uma forma geral, narguilé, eles causam tanto mal quanto o cigarro. Então, eles também têm substâncias cancerígenas e também vão ser fator de risco para o câncer de pulmão. Então, por exemplo, quem está querendo parar de fumar, eu já vi vários casos, saem do cigarro e vão para o eletrônico. Também não adianta. Ele não está tirando o fator de risco de ter câncer de pulmão. Então, esses cigarros eletrônicos, eles também estão atribuídos a outras doenças pulmonares, né? Que são doenças fúngicas, né? Fibrose pulmonar, que o cigarro convencional não causa, né? Olha só, gente, vamos frisar isso então. Porque a pessoa... parece até que os efeitos são bem mais rápidos, né? A gente viu o caso aí de cantor sertanejo, acho que o Zé Neto... É mais rápido, né? Já foi internado, ele fumava tipo há 2, 3 meses o vape e já foi internado. Teve um outro caso aqui em Goiânia de um rapaz jovem também. Parece que é muito intenso, porque geralmente quem fica com esse negócio de narguilé é a sessão. Fica um tempão com aquela fumaça ali, parecendo um... Além assim, do narguilé, além de ser, assim, na minha opinião, anti-higiênico, né? Porque é um negócio que passa de boca em boca, também causa outras doenças. E tem a questão o fungo também é por conta da umidade também, que você fica jogando para lá, junto com esses produtos tóxicos. Um dado interessante é que, por exemplo, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. Olha isso. Então, se a pessoa ficar 1 hora ali fumando um narguilé, é como se ele tivesse fumado 5 carteiras de cigarro. Pois é. É muito mais rápido. É muito mais carga tabágica do que o próprio cigarro. Então, é uma doença que é extremamente grave, porque é um tipo de câncer agressivo por não ter sintomas. Então, quando vem ter sintomas no câncer de pulmão, esses pacientes já estão com a doença avançada. Então, por isso que o rastreamento do câncer de pulmão nesse público que tem o fator de risco do tabagismo, ela é essencial. Então, se o paciente fuma, ele tem que, no mínimo, fazer o rastreamento para o câncer de pulmão. O ideal é que ele pare de fumar, né? E parando de fumar, isso não tira também o risco dele ter câncer de pulmão nos primeiros anos ali, depois que ele para de fumar. Então, ele deve procurar um médico para fazer o rastreamento do câncer de pulmão e para cessar o tabagismo. Esse rastreamento deve ser feito de quanto em quanto tempo? O rastreamento do câncer de pulmão ele é feito com uma tomografia anual. Tá? Então, o paciente vai fazer a tomografia por ano. Se ela não tiver nenhuma alteração, só depois de 1 ano ele vai repetir essa tomografia. E em quais casos é possível ter a cura aí de um câncer de pulmão, assim, índice? A cura do câncer de pulmão, quando ele é descobrido nos estágios iniciais, a chance de cura ela é alta, tá? Porque o paciente é submetido à cirurgia, né? Então faz ali a ressecção daquela área pulmonar e aí ele tem a maior chance de cura. Hoje, em Goiânia, a gente tem a cirurgia robótica como a maior tecnologia, a melhor tecnologia do mundo para a cirurgia pulmonar. Então a gente consegue fazer ressecção de áreas menores em alguns casos de câncer de pulmão, preservando o parênquima pulmonar. Então esse paciente ainda não diminui a chance dele ter falta de ar, ter outros sintomas no pós-operatório e depois que tirar esse pedaço desse pulmão que tinha a neoplasia, né? Gente, até porque o pulmão assim, na minha visão, ele é tipo um balãozinho, né? Tão delicado e até pouco tempo realmente por exemplo, se você come alguma coisa e entrar lá, assim, é fácil resolver isso, doutor? Por exemplo, você come, e às vezes pode ir para o lugar errado. Eu estou te falando que eu sei de um adolescente que faleceu assim, estava se alimentando e foi para o pulmão, no caso, e não se consegue tirar. Então, assim, quando algo entra no pulmão, é muito difícil lidar com isso. Quando a gente chama isso de corpo estranho, né? Quando você tem algo dentro da via aérea que não deveria estar ali. É uma outra área também de atuação do cirurgião torácico, porque aí a gente tem que fazer um procedimento
para poder retirar esse corpo estranho. Então, ao longo aí da minha carreira, eu já vi muitas coisas. Já vi osso de galinha. Pois então deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Quando a gente está se alimentando, normalmente quando a gente vai crescendo e sendo educado, fala, menino, não conversa na hora que você estiver comendo, presta atenção. De fato, a gente ficar comendo e conversando, você pode estar provocando um desvio desse, assim, por exemplo, colocando em risco? No adulto é muito difícil disso acontecer, né? Porque a gente já consegue, né? Agora, na criança, o principal relato que a gente tem dos pais é que essa criança estava com algo na boca, né? Assim, comendo ou brincando, e aí ela às vezes leva um susto, né? E aí o que está na boca vai para dentro do pulmão. Então, essa questão, na criança, é extremamente interessante de observar mesmo, e no idoso também. Né? Eu já peguei esse osso de galinha, deles, né, era muito grande, era numa idosa. Então, provavelmente, na hora de comer, o osso foi para dentro alguma coisa assim, assustou, ou ficou com falta de ar e foi respirar e estava com comida na boca, né? Então... Doutor, quais são os outros fatores que podem causar câncer de pulmão também, além do tabagismo? Além do tabagismo, o fator hereditário ele é um segundo fator de risco aí importante. Então, existem alguns tipos de câncer de pulmão que eles estão mais relacionados ao risco familiar, vamos dizer assim, né? Que os pais tiveram, o irmão teve, então há carga genética mesmo. Então, esse é o segundo fator de risco importante para a doença. Poluição, fumante passivo. A poluição, ela entra... existe até um estudo que foi feito na cidade de São Paulo que diz que a pessoa que vive nesses grandes centros, né, então São Paulo, Nova York, essas cidades grandes mesmo, muito poluídas, o fato de estar respirando aquele ar, ele aumenta a chance dos mesmos problemas respiratórios que o tabagismo. Então, nesse estudo, eles falavam que 2 horas respirando o ar de uma cidade grande poluída equivale a 1 cigarro. Então, o fato de você morar em grandes centros aumenta, sim, o risco de você ter doenças pulmonares, entre elas o câncer de pulmão. Hoje... a medicina está bem avançada. O senhor, por exemplo, é especialista em cirurgia robótica. Sim. Na hora que eu vi aqui cirurgia robótica, eu já imaginei braços mecânicos. Explica pra gente um pouquinho o que seria essa cirurgia robótica. A cirurgia robótica, hoje ela é o que há de mais moderno dentro da área cirúrgica, né, no mundo. Nós dispomos de um robô aqui em Goiânia, então a gente tem... Então o meu pensamento não estava errado. Não, está mais errado. Ou menos isso mesmo. E aí a gente tem... O robô, ele é dividido em 3 partes, né? Então a gente tem a parte que fica, que a gente chama de carrinho do paciente, né? A parte em que o robô em si vai com as pinças dele, com as mãos dele, controlar as pinças, e o console do cirurgião, que é onde a gente fica. Então, a gente fica controlando 4 braços, né, do robô, sendo que um é a câmera e os outros 3 são braços cirúrgicos. E daquele console a gente tem uma visão 3D de dentro do paciente, onde eu posso aumentar muito a imagem. Então, eu pego pequenas estruturas e consigo aumentar ela em tamanhos bem maiores, numa visão 3D que eu vou ter um maior controle. Então, uma precisão muito maior. Muito maior. Então, eu controlo 4 braços. Só daí a gente já aumenta, né, a habilidade ali do cirurgião, porque a gente consegue ter mais braços e mais precisão nessas cirurgias. E hoje, como é que está o tratamento no SUS, né, para a população? Assim, é acessível o tratamento? Não, em Goiânia a gente ainda não tem robô para o SUS, né? A gente tem um robô só aqui em Goiânia, que está na rede privada, e esse robô chegou há um pouco mais de 1 ano, quase 1 ano e meio, né? Mas a gente tem em outras cidades robô no SUS, né? Por exemplo, em São Paulo tem robô nas unidades do SUS, então a gente espera que em breve tenhamos robô no SUS aqui de Goiânia.
vai ser muito bom isso, né? Uai, eu já tô Vamos torcer. assim, não quero gente, passar por cirurgia, mas eu queria assistir tá uma bom. cirurgia dessa. Aqui, Eu adoro, ó. cutucar a ferida, Ó. porque gato, inteligente e tudo, mas tá numa dificuldade pra largar esse tabagismo, ele se esforça, Todo mas... mundo tem um defeito na vida, né? Então. Ai, ai. É por isso que ele tá preocupado. Tem que parar de fumar. Ó, puxada de orelha. Ai, doutor André Luiz Carneiro, cirurgião torácico, muito obrigado por participar conosco aqui no nosso TBC+, trazendo esses esclarecimentos, essas informações acerca aí das doenças pulmonares, dos recursos que a gente tem para poder estar tratando e resolvendo, né, Ivan? É isso aí, para quem quiser saber mais, qual que é a rede social do senhor? Então, doutor André Luiz Carneiro no Instagram. Tem o site também, né? www.doutorandreluizcarneiro.com.br. E eu fico à disposição, caso queiram tirar dúvidas, pode mandar lá que eu respondo. Tá certo, Muito tá na obrigada. tela aí o arroba da rede social dele. Obrigado mais uma Obrigada, vez um ótimo e sucesso aí na profissão. Muito obrigado, viu, pelo convite. E estou sempre à disposição. Obrigado, certo, Ivan. Obrigado, obrigado. Michele. É isso aí, bora cuidar da saúde, porque com a saúde em dia, todo o resto fica mais fácil da gente levar, né? E com a saúde em dia, a gente pode finalmente declarar que pra gente sextou, né, Michele? Estou, e a gente vai ficando por aqui. Te desejo um ótimo fim de semana, descanse, faça aquilo que te der prazer, que te dá alegria. Não esqueça de cuidar da saúde, mantenha a fé e na segunda a gente está de volta. É isso aí, bom fim de semana, aproveite aí o seu restinho de feriado, que como a Michele disse, segunda às 9 a gente tá aqui. Tchau. Até lá!